Boa noite. Boa noite. Prefeitos mencionam mais uma pessoa que supostamente intermediava a liberação de verbas do MEC. Dizem que o pastor Arilton cobrou até R$40 mil de propina. A ministra Carmen Lúcia do Supremo autoriza a abertura de inquérito para investigar o ministro Milton Ribeiro. Líderes do Ocidente anunciam o envio de armamento para a Ucrânia. E alertam para o risco de a Rússia usar armas químicas. O Jornal Nacional está começando. Prefeitos acusaram mais uma pessoa de intermediar a liberação de dinheiro do Ministério da Educação. O prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, é um dos que citaram o nome de Nelly Carneiro da Veiga Jardim. Ela não é funcionária do MEC, mas participava de reuniões com o ministro Milton Ribeiro. Segundo relatos, falava em nome do ministério. José Manuel de Souza contou que esteve numa reunião de prefeitos com Milton Ribeiro em março do ano passado. Disse que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura convidaram alguns prefeitos para almoçar e que Nelly estava presente. Os dois pastores, sem cargo no MEC, são suspeitos de comandar um gabinete paralelo para liberar verbas no ministério. Segundo José Manuel, foi num restaurante desse hotel em Brasília que o pastor Arilton lhe pediu R$40 mil em troca de recursos do ministério. O caso foi revelado pelo jornal O Globo e hoje a TV Globo falou com o prefeito. Ele falou, prefeito, vou ser bem direto com você. Ele falou, eu consigo fazer um papel, um ofício agora, eu te libero a escola profissionalizante. Ele falou, mas em contrapartida você precisa depositar R$40 mil na conta da igreja evangélica. Aí eu levantei, bati no ombro dele e falei, muito obrigado, pastor, mas para mim dessa forma não serve. O prefeito relata que poderia ter fechado a negociação ali mesmo. Desde a primeira reunião que eu fui no Ministério da Educação e na segunda reunião estavam os dois, tanto o Arilton quanto o Gilmar. E também junto nesse restaurante que conversava, articulava com alguns prefeitos, estava a Nelly, que estava junto com ele. Que ainda ele falou, quando eu estava conversando com ele na mesa, ele falou, se você quiser eu já chamo a Nelly, ela já faz o ofício e hoje mesmo eu libero para você a escola profissionalizante. Em pelo menos 2 agendas do MEC, Nelly aparece como representante da Igreja Cristo para Todos. Mas, na época, ela ocupava um cargo na liderança do MDB na Câmara. O pastor Arilton chegou a ser indicado para a função, mas foi substituído por Nelly, que ficou até abril do ano passado. Os dois foram apresentados como tendo bom trânsito na bancada evangélica para resolver questões de orçamento. Nelly também se ofereceu para intermediar a liberação de verbas em um outro caso, o de um prefeito do interior de Goiás. Ele pediu para não ser identificado por medo de represália, mas contou à TV Globo que esteve no MEC em março do ano passado a convite de Nelly com outros prefeitos e que nesse dia ela ofereceu o contrato de assessoria que ele recusou. Segundo o prefeito, Nelly continuou insistindo por telefone, como mostra uma mensagem que o prefeito enviou à reportagem. Estamos com o orçamento do MEC e Saúde e queremos, em troca, uns votos para o nosso deputado estadual da igreja. Interessa? O prefeito respondeu que sim e perguntou quem seria o candidato. Nelly, então, disse que ele é novo e o orientou a entrar em contato com o pastor Arilton e passou o telefone do pastor. Nosso produtor, o Wellington Hanna, ligou para a Nelly. Ela negou a denúncia. Não, eu não tenho nada a declarar, tá bem? Eu não tenho nada com isso. A gente tem prints de... Tá aí é o que eu tô vendo, tá? Mas o que a senhora tem a dizer sobre isso? Desligou. Era por telefone que Nelly costumava atuar, como no caso do prefeito Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, Goiás. Ela me ligou se dizendo
funcionária do Ministério, o nome dela sendo Nelly, onde elas precisavam dos nossos dados para colocar na lista do Ministério para ter a entrada lá na reunião. Kelton Ribeiro também participou da reunião em março. Depois, almoçou com os pastores e disse que Arilton pediu propina. Olha, prefeito, eu vou direto com você, papo reto. Eu tenho um recurso para liberar o seu pedido lá da escola, de 7 milhões, mas eu preciso de 15 mil reais hoje na minha mão. Isso porque você está com o pastor Gilmar, foi apresentado pelo pastor Gilmar. Por os outros, eu cobrei mais caro. Aquilo me deixou uma situação muito constrangedora. Hoje o jornal O Globo revelou que o outro pastor com influência no MEC, Gilmar Santos, investiu R$100 mil para abrir uma faculdade de teologia. A TV Globo teve acesso aos documentos que confirmam. O pastor deu entrada nos papéis no último dia 8 de março. O endereço que aparece na Receita Federal fica nesse bairro em Goiânia. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o Ministério da Saúde não se manifestaram. Ontem, o pastor Gilmar Santos negou ter pedido propina. Nós não conseguimos contato com o pastor Arilton Moura. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, determinou a abertura de um inquérito para apurar se o ministro Milton Ribeiro manteve um gabinete paralelo no MEC. Agora à noite, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a abertura de um inquérito para investigar o ministro Milton Ribeiro. Carmen Lúcia afirmou que a gravidade do quadro descrito é inconteste e não poderia deixar de ser objeto de investigação imediata, aprofundada e elucidativa sobre os fatos e suas consequências, incluídas as penais. E que nos autos se dá notícia de fatos gravíssimos e agressivos à cidadania e à integridade das instituições republicanas, que parecem configurar práticas delituosas. A ministra determinou que em até 30 dias a Polícia Federal ouça Milton Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Também vai pedir ao Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União para, no prazo máximo e improrrogável de 15 dias, esclarecerem o cronograma de liberação das verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e os critérios adotados. Ontem, a Controladoria-Geral da União informou que recebeu, em agosto do ano passado, documentos do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre uma denúncia de recebimento de vantagem indevida por terceiros para a liberação de verbas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e que, por determinação do ministro da CGU, Wagner Rosário, foi formada uma comissão para investigar. A CGU declarou que a comissão não constatou irregularidades cometidas por agentes públicos, mas sim possíveis irregularidades cometidas por terceiros e sugeriu o encaminhamento dos autos à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, ante a possibilidade de ocorrência de crime por ocasião da oferta de vantagem indevida. A comissão concluiu os trabalhos no último dia 3, mas até agora as informações dessa investigação não foram encaminhadas à Polícia Federal e ao Ministério Público, porque é preciso um despacho do ministro Wagner Rosário, o que ainda não aconteceu. A CGU não explicou por que essa decisão ainda não foi tomada. E o conteúdo da investigação está sendo mantido sob sigilo. Agora, diante das denúncias da imprensa, a CGU decidiu por abrir novo procedimento para investigar os novos fatos, em especial o pedido de vantagem por terceiros. Mas não informou quando isso vai acontecer. O ministro Milton Ribeiro confirmou à TV Globo que encaminhou à CGU no ano passado a denúncia de pedido de propina por intermediários. Desde então, o ministro se reuniu 4 vezes com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, segundo a agenda oficial. Vídeos, fotos e publicações de redes sociais mostram a proximidade do pastor Gilmar Santos com o governo federal e a família Bolsonaro. Em setembro do ano passado, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, filho do presidente, gravou um vídeo no aniversário de 70 anos do pastor e agradeceu o apoio de Gilmar Santos a Jair Bolsonaro. E eu quero aqui, em nome de toda a minha família, agradecer por tudo que o senhor faz, não por nós, mas pelo nosso Brasil. E a gente não faz nada sozinho. Se não fossem pessoas como o senhor, certamente a nossa batalha diária, a nossa guerra aqui na disputa do poder em Brasília seria, sem dúvida alguma, muito mais complicada.
Governistas atuaram para que a Comissão de Educação do Senado aprovasse um convite e não uma convocação para Milton Ribeiro prestar esclarecimentos. A audiência está marcada para quinta-feira que vem. O líder do governo na Câmara defendeu o ministro. O ministro da Educação deve permanecer no governo e fazer as explicações que lhe sejam demandadas, né? Como acontece em todos esses momentos de questionamento, os ministros vêm aqui, discutem nas comissões aqui, temáticas da casa, respondem aos questionamentos dos órgãos de controle e, ao final, temos alguma solução. O deputado professor Israel Batista, do PV, diz que a permanência de Milton Ribeiro no cargo é insustentável. Agora é preciso verificar como os recursos foram empenhados, quem recebeu esses recursos, o que fez com os recursos e se a decisão sobre esses recursos foi uma decisão técnica ou se foi uma decisão meramente eleitoreira. Agora é hora de seguir o caminho do dinheiro e é importante observar onde você tem orçamento livre. O Ministério Público Federal, aqui em Brasília, abriu uma investigação preliminar para apurar irregularidades na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O objetivo é levantar possíveis falhas dos controles administrativos e também no orçamento do MEC. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ministro da Educação durante uma transmissão ao vivo pela internet. Ele disse que o ministro não está fazendo nada de errado e afirmou, abre aspas, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Fecha aspas. Ainda no STF, a ministra Carmen Lúcia encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro no caso que envolve o ministro da Educação, de um suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas. A ministra determinou que a PGR se manifeste em 15 dias sobre as acusações contra Bolsonaro feitas em 3 notícias crimes de parlamentares de oposição. A ministra destacou que, diante da gravidade dos fatos, é imprescindível a investigação de todos os envolvidos, não só o ministro. O Palácio do Planalto não se manifestou. A seguir, a guerra na Ucrânia. Três reuniões sobre a guerra na Ucrânia foram realizadas hoje em Bruxelas, na Bélgica. Na primeira reunião, a da Aliança Militar do Ocidente, a questão mais delicada ficou sem uma resposta imediata. Enviar ou não aviões à Ucrânia. Num pronunciamento gravado, o presidente Volodymyr Zelensky pediu ajuda militar ilimitada aos países da OTAN. O céu ucraniano não foi protegido. Pedimos aviões e tanques para não perder tantas pessoas. É uma questão de vida ou morte. O presidente americano Joe Biden se disse disposto a doar $2 bilhões em armamentos para a Ucrânia. $2 billion. E ameaçou, se a Rússia usar armas químicas, a OTAN vai responder. We would respond. Joe Biden também defendeu a retirada da Rússia do G20 e mandou um recado para a China. O futuro da economia chinesa está ligado ao Ocidente e não à Rússia. Temendo que Putin invada países vizinhos, foi aprovado o envio de 4 novos batalhões para Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Para Kiev, a aliança militar vai mandar equipamentos contra ataques biológicos, químicos e nucleares. O secretário-geral Jens Stoltenberg disse que os aliados estão decididos a impor altos custos à Rússia para forçar o fim dessa guerra brutal. E anunciou o envio de armas antitanque, antimísseis e drones para a Ucrânia. A determinação de punir Moscou com sanções maciças foi discutida na reunião de emergência do grupo das 7 maiores economias do mundo. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções. Desta vez, os alvos foram mais de 300 integrantes do parlamento russo acusados de apoiar o Kremlin a violar a soberania da Ucrânia e 48 empresas que produziram armas usadas pelos russos na invasão. I think it would be catastrophic for him.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que se Vladimir Putin usar armas químicas, será o seu fim. O G7 prometeu trabalhar para recolher provas de que o presidente russo cometeu crimes de guerra e lembrou a Moscou dos tratados que existem que proíbem o uso de armas químicas. No terceiro encontro do dia, o do Conselho Europeu, os líderes também falaram sobre a dependência europeia do gás russo. O embargo às exportações dos combustíveis russos ainda está em discussão e pode ser utilizado como resposta se Vladimir Putin decidir usar armas não convencionais. A Assembleia Geral da ONU exigiu pela segunda vez o fim imediato da invasão russa à Ucrânia, com 140 votos a favor, incluindo o Brasil, 5 contra e 38 abstenções. O governo ucraniano acusou a Rússia de matar 6 pessoas no ataque a uma agência de correio. Parecia uma questão de dias até a Ucrânia ficar de joelhos. Mas um mês depois da invasão, o avanço na direção de Kiev atolou no subúrbio. Os combates são intensos, como os de hoje em Sviatoshin e em Irpin. A Rússia também não controla o céu ucraniano. A Ucrânia vem frustrando tentativas russas de entrada em grandes centros, como em Kharkiv. A segunda maior cidade ucraniana viu hoje uma explosão numa agência de correio. O governo local contou que um míssil russo matou pelo menos 6 pessoas e feriu 15. O único grande centro urbano capturado pela Rússia acordou assim. O bandeirão no prédio do governo desafia os invasores de Kherson, como tem feito a população sem armas. A Ucrânia anunciou hoje mais fracassos do inimigo e um contra-ataque no porto de Berdyansk. O navio russo no Mar Negro servia para o desembarque de dezenas de blindados e centenas de paraquedistas. A destruição agrava problemas logísticos e de reabastecimento. A informação que a Rússia preferiu confirmar foi o controle total de Izium. A ferrovia da cidade conectaria a região separatista no leste com tropas no nordeste e no sudeste também. A versão do chefe da diplomacia da Rússia é que o Ocidente politiza problemas humanitários. Sergei Lavrov recebeu o chefe da Cruz Vermelha. Ele reconheceu a agência como imparcial, mas disse que a Rússia não tem motivo para confiar nas autoridades ucranianas. O chefe da Cruz Vermelha apontou para o desrespeito ao direito internacional pelos dois lados. Ele disse que os corpos de civis e militares precisam ser levados de volta para suas famílias e que os prisioneiros têm que ser tratados de acordo com os protocolos da ONU. O fotógrafo Gabriel Chain conversou com civis vítimas da guerra num hospital de Kiev. Меня зовут Светлана, я жила в селе Бобрик, Броварской район. 10 марта к нам возле дома, возле порога упал снаряд. Погибла моя мама, ее разорвало вообще на куски полностью. Меня спасло то, что я была чуть-чуть в доме, и меня закрыл стол дубовый, поэтому я осталась жива. Когда упала возле порога, я увидела, что много пыли. Услышала, мама кричит, она бабушку звала, я вышла, увидела маму, столом зажала. Бабушка, половина бабушки лежала рядом. Я маму вытянула и к соседям. Потом нам помогли соседи добраться к ним, и вот 10 дней в подвале. Мама обрабатывала как могла, водкой, чем угодно. Какие были антибиотики, чаи противовирусные, все, что было в аптеке, давала. А 20 числа нам открыли зеленый коридор и нас вывезли. Бабушку во дворе похоронили. Чем виновата была моя мама, которая проработала 50 лет дояркой, такого в 21 веке пережить, это очень страшно. Aqui no Brasil, os estados e o Distrito Federal fixaram a alíquota única do ICMS do diesel em pouco mais de R$1. É o valor cobrado pelo Acre, é o mais alto do país. De acordo com os secretários de Fazenda dos estados, os governadores podem dar um desconto no imposto. Economistas avaliam que, para o consumidor, o preço não deve mudar. Daqui a pouco tem Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa. O Galvão Bueno está no Maracanã. Boa noite, Galvão.
Boa noite, Renata. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vamos dar uma olhadinha no Maracanã de cima. É sempre bonito ver o Maracanã. Isso, aí o Maracanã de cima. O jogo está marcado para as 8h30 daqui a pouco. Bom, todo mundo já sabe, a seleção brasileira já está classificada para a Copa do Catar. O sorteio será dia 1º de abril, 13h. Você vai acompanhar na Globo, claro. E o Chile vem com a faca nos dentes, porque o Chile vem brigando com o Uruguai, com o Peru, com a Colômbia. Desses 4, 2 vão à Copa, um direto, o outro vai para a repescagem. O Tite coloca em campo os meninos que estão pedindo passagem, coloca o Arana, coloca o Paquetá, coloca o Antony, coloca o Vini Júnior, Neymar volta, ou seja, a expectativa é de um belíssimo espetáculo, 62 mil ingressos colocados à venda, 62 mil ingressos vendidos e um jogo que tem algumas despedidas. Último jogo da seleção brasileira no Brasil antes da Copa do Mundo. Último jogo de Tite dirigindo a seleção brasileira no Brasil, porque ele sai depois da Copa do Mundo. E aqui, o último jogo do Galvão Bueno narrando a seleção brasileira no Maracanã. Que seja, então, um belíssimo espetáculo, que possamos todos nós curtir muito esse Brasil e Chile. Renata, Bona. Obrigada, Galvão. É sempre uma honra, é sempre bom ter você com a gente. E a seguir, a pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. O Datafolha divulgou uma pesquisa de 8% e Bolsonaro entre 21% e 22%. Vamos aos números do cenário em que o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, João Dória. Lula aparece na frente com 43%. Com a margem de erro tem de 41% a 45%. Jair Bolsonaro do PL, 26%. Com a margem de erro de 24% a 28%. Com 8%, Sérgio Moro do Podemos tem de 6% a 10%. Ciro Gomes do PDT, 6%, portanto, tem de 4% a 8%. João Dória do PSDB, 2%, com a margem de erro de 0% a 4%. Com 2%, André Janones do Avante também tem de 0% a 4%. Vera Lúcia do PSTU, Simone Tebet do MDB e Felipe Dávila do Novo têm 1% cada, de 0% a 3% com a margem de erro. Leonardo Péricles do UP foi citado, mas não alcançou 1%. Tem de 0% a 2%. 6% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. 2% não sabem. Agora o cenário em que o candidato tucano é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Lula tem 43%, com a margem de erro 41% a 45%. Jair Bolsonaro, 26%, com a margem de erro de 24% a 28%. Sérgio Moro, 8%, de 6% a 10%, com a margem de erro. Ciro Gomes, com 7%, tem de 5% a 9%. André Janones, 3%, portanto, de 1% a 5%. Vera Lúcia, Eduardo Leite, do PSDB, e Simone Tebet têm 1% cada, com a margem de erro de 0% a 3%. Felipe Dávila e Leonardo Péricles não alcançaram 1%, têm de 0% a 2%. 7% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. 3% não sabem. Agora o cenário em que João Dória é o candidato tucano e Simone Tebet, do MDB, não concorre. Lula tem 44%, com a margem de erro 42% a 46%. Jair Bolsonaro, 26%, de 24% a 28%. Sérgio Moro, 8%, de 6% a 10%. Ciro Gomes, 7%, de 5% a 9% com a margem. André Janones, 3%, de 1% a 5%. João Dória, 2%, tem de 0% a 4%. Vera Lúcia e Felipe Dávila têm 1% cada, com a margem de erro de 0% a 3%. Leonardo Péricles não alcança 1%, tem de 0% a 2%. Votos em branco, nulos ou nenhum desses candidatos, 6%. 2% não sabem. Agora a simulação em que Simone Tebet é a candidata do MDB e o tucano João Dória não participa. Lula tem 43%, com a margem de erro 41% a 45%. Jair Bolsonaro, 26%, com a margem de erro de 24% a 28%. Sérgio Moro, 8%, na margem de 6% a 10%. Ciro Gomes, com 8%, também tem de 6% a 10%. André Janones, 3%, de 1% a 5%. Vera Lúcia e Simone Tebet têm 1%, de 0% a 3% na margem de erro.
Felipe Dávila e Leonardo Péricles não alcançam 1%, tem de 0 a 2%. Votos em branco, nulos ou nenhum desses candidatos, 7%. 2% não sabem. O Datafolha pesquisou 7 cenários de segundo turno. Lula lidera, mas Bolsonaro diminuiu a diferença para o petista e para os outros adversários. Em julho, Lula aparecia com 58% das intenções de voto. Em setembro, 56%. Em dezembro, 59%. Agora, 55%. Bolsonaro tinha 31% em julho e em setembro. Em dezembro, 30% e agora 34%. Votos em branco, nulos ou nenhum eram 10%, 13% e 10% nas últimas pesquisas. Não sabem, 1% nas 4 pesquisas seguintes. Agora o cenário de um segundo turno de Lula e Dória. Em julho, Lula tinha 56%, 55%, 60% e agora 57%. João Dória aparecia com 22%, 23%, 20% e agora 21%. Votos em branco, nulo ou nenhum, 20%, 22%, 19%, agora 20%. Não sabem, 1% nas 4 sondagens recentes. O Instituto considerou também um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Ciro tinha 50% em julho, em setembro 52%, em dezembro 53% e agora 46%. Bolsonaro 34%, 33%, 32%, agora 37%. Brancos, nulos ou nenhum 15% em julho e setembro, 14%, agora 16%. Não sabe, 1% nas 4 últimas sondagens. Agora a simulação de um segundo turno de Bolsonaro contra Dória. Nas pesquisas de julho, setembro e dezembro, João Dória tinha 46%, agora 40%. Bolsonaro aparecia com 35%, 34% em setembro e dezembro, agora 39%. Brancos e nulos ou nenhum, 18%, 19% em setembro e dezembro, agora 20%. 1% não soube responder nas últimas sondagens. O Datafolha também pesquisou um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Ciro Gomes. Em setembro, Lula tinha 51%. Em dezembro, 56%. Agora, 54%. Ciro tinha 29%, 26%. Agora, 28%. Brancos, nulos ou nenhum, 19%, 16%, 17%. Não soube responder, 1% em todas as pesquisas. O Instituto simulou mais uma vez um segundo turno de Bolsonaro e Sérgio Moro. Em dezembro, Sérgio Moro tinha 48%, agora 42%. Jair Bolsonaro, 30%, agora 34%. Brancos, nulos ou nenhum dos dois eram 21%, agora 22%. Não sabe, 1% nas duas. O Datafolha pesquisou novamente um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Sérgio Moro. Em dezembro, Lula tinha 57%, agora 54%. Sérgio Moro aparecia com 31%, agora 32%. Brancos, nulos ou nenhum, 12%, agora 13%. Não soube responder, 1% nas duas. O Datafolha também divulgou uma nova sondagem sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. A taxa de reprovação recuou de 53% para 46%. Em março do ano passado, 30% consideravam o governo Bolsonaro ótimo ou bom, 24% em maio e em julho, 22% em setembro e em dezembro, agora 25%. O governo era regular para 24%, depois 30%, 24% em 3 pesquisas, agora 28%. 44% consideravam o governo ruim ou péssimo em março passado, depois 45%, 51%. Em setembro e em dezembro, 53%. E agora, 46%. Não souberam 2% e 1% nas 5 pesquisas mais recentes. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 municípios anteontem e ontem. E depois do futebol, tem Um Lugar ao Sol, BBB e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
tipo orquídea. Orquídea. Ela tem a casa dela, a área todinha. Ela tem... Ela tem uma variedade grande de orquídea. É a coisa mais linda. A área dela é cheia de planta. Ela é apaixonada por planta. Eu fiz meus canteiros de morango, eu dei tudinho a ela assim, pra ela fazer lá, que ela gosta de canteiro. Ela fez os canteirinhos de morango. Tu gosta também, Nildinho, de plantar orquídea? Eu gosto, mas só que aqui é difícil. Olha lá, Gabi. É o que, Gabi? Não é no telefone que ela tá lá, tá conversando no celular. Eu falando daquele pé de uva ali, nega, depois eu vou pesquisar se tem que plantar outro pé de uva para produzir. Naquela hora que a gente tava mostrando. Eu acho que tem que fazer a poda. Será? Eu não entendo bem não, mas... Ó pessoal, quem... Geralmente quem planta, olha, ó, dando cachinho. Mesmo, tá começando... Será que vai vingar? Aí eu não sei. Deixa eu ver. Ah, os cachinhos, ó. Daí, ó, pessoal, tá começando a dar os primeiros cachinhos da uva, ó. Aqui, ó. Olha mais ali, ó. Parece que dessa vez vai produzir. Olha, os primeiros cachinhos. Tem um aqui já meio grande, ó. Aqui, esse aqui. O povo fala que... Será que dá pra ver? Tá meio longe. Ah, agora consegui, olha, ó. Tá dando os primeiros cachinhos aqui. Geralmente o agrônomo, ele ensina a fazer a poda, né? Fazer a poda, né? Fazer a poda. Que aqui tá com excesso de rama, não tá? É, ele ensina a fazer a poda e ensina também a plantar dois pés de uva pra ele dar uns frutos bonitos. Ó, gente, negócio aqui que eu não sei se vocês aí conhecem, mas aqui no Nordeste, isso aqui é o maxixe. Não sei se na região de vocês aí você chama também maxixe. Dessa raminha aqui, ó. Isso aqui fazer um cortado. A gente faz um cortado dele bem temperadinho. Pra comer com um peixe aí. É bom demais. É pé de limão novo, né? É. E tem bastante limão já. Tem aqui os limão, olha lá. Olha lá, ó. Limão bom. Tira uns daquele negócio. Eu vou tirar pra levar pra... Tira uns. Tira aqui pra mim. Tira ali mesmo, uns limão. Desses de baixo, maior mesmo, lá embaixo. Não embaixo. É. Seriguela. É seriguela aí. É, tira aí uns 5 desses de baixo. O cabelo? Ou o cabelo? Tô filmando aqui tua mãe. Colhendo os maracujá aqui. Achou uns? Esse aqui tá bom, tá? Tá inchando, né? Tá bom? Sei não. Tá. Tá? Tá eu mastigando um bu aqui. Tá bom? Tá bom, nego. Ó. Vem, nega. Vem. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, ó. E grande, hein? Ó. Mostra aí.